Olá, gente. Vamos começar então aqui a semana 2 do PET 4 dos terceiros anos do ensino médio. Nosso tema é e continua sendo ser e dever ser. Vamos falar hoje sobre esse texto aqui de Schopenhauer, né? Na verdade, não é o texto do Schopenhauer, é sobre Schopenhauer. E então pega o seu texto aí para você acompanhar comigo. O ponto de partida schopenhaueriano foi a obra de Immanuel Kant, né? Que, segundo Schopenhauer, constitui um divisor de águas na filosofia que lhe antecedeu, a partir de Descartes. Então, olha só, o que Schopenhauer está querendo dizer aqui nesse começo é que, para ele, Kant foi um divisor de águas na filosofia desde Descartes. Descartes ali no século XV, Kant no início do século XIX, então, né, 200 e tantos anos aqui, e nesse período em que muitos filósofos falaram muitas coisas, Kant aparece para Schopenhauer como um filósofo que dividiu, né, as águas ali, que foi de tamanha importância. Kant concebe o mundo de uma maneira dualista, apontando dois aspectos da realidade. Então, o que é dualista? Dois aspectos da realidade. Aquele o quê? Aquele aspecto suscetível de ser experimentado pelo homem, que é o sujeito, que é o mundo dos fenômenos, que são, por assim dizer, as coisas tais quais as percebemos, ou seja, uma relação entre sujeito que percebe e objeto percebido. Então, o primeiro aspecto da realidade é o aspecto em que o homem percebe algo no mundo, certo? E o segundo aspecto é aquele não suscetível de ser experimentado, a coisa em si, que é o incognoscível. O que isso quer dizer? Olha só, imagina você diante, né, de um texto ou de um computador aí. E aí você vê o computador ou vê o texto a partir dos olhos que você tem. Outra pessoa com outros olhos veria o computador diferente. Deu para entender isso? Então vamos dizer que fosse uma pessoa como eu que tem miopia e ela, ao tirar os óculos, veria tudo embaçado, né? E se você não tem esse problema, não veria assim. Tem gente que tem problema para longe, problema para perto, mas o que importa aqui é que cada pessoa enxerga o objeto, no caso o seu texto aí, né, no computador ou no papel, de uma maneira diferente. E isso faz com que o texto nele mesmo, independentemente do sujeito que observa, ele não pode ser atingido. Por que não pode ser atingido? Por que essa coisa em si não pode ser atingida? Porque todo mundo é um homem, né? É um ser humano, é um sujeito e só vê as coisas através dos próprios olhos. Então, ele não pode nunca chegar naquilo que a coisa é, porque a manifestação da coisa sempre vai passar pelos olhos de alguém, sempre vai ter contato com o sujeito. Kant então diz o seguinte: eu posso conhecer a partir desse contato do sujeito com o objeto, mas não posso conhecer incognoscível a coisa ou o objeto nele mesmo sem partir da minha visão. Deu para entender? Sei que é complicado, né? Mas é isso no geral. Se você tiver alguma dúvida, pergunte. Então, o Schopenhauer fará uma crítica a Kant. Para Kant, a ciência é a chave do conhecimento do mundo da experiência e ela não tem ação fora deste mundo. O que se encontra além dele, que a coisa em si, seja o que for, jamais será conhecido. Exatamente isso que eu falei. Esse ramo em que o homem pode experimentar o objeto, em que ele pode ser o sujeito do conhecimento, ele é o ramo da ciência. Aqui, onde ele não pode experimentar a coisa em si, a ciência não serve, né? Porque a ciência parte de uma experimentação. Schopenhauer compartilha dessa visão dual, ou seja, que divide o homem em duas partes e o mundo também. Mas ele a critica, considerando que assim leva adiante a concepção kantiana. Para ele, a realidade também consiste em fenômenos e na coisa em si. Esta última, a coisa em si, porém, não consiste de coisas diferentes. Para existir diferença, é preciso que exista um tempo
e espaço. Mas o tempo e o espaço são categorias que pertencem à concepção humana, ao mundo fenomênico. Então presta atenção, né? Porque é complicado. O homem, ele conhece somente através de algumas categorias, e uma dessas categorias é tempo e espaço. O que isso quer dizer? Que você não pode conhecer o mundo sem organizar o mundo dizendo que uma coisa aconteceu antes da outra ou que uma coisa aconteceu depois da outra. E você também não pode conhecer o mundo sem organizar o mundo espacialmente. Você não pode dizer assim, né? Uma coisa está lá, outra coisa está aqui. Uma coisa está perto, outra coisa está longe. Você tem que ter, antes de fazer isso, uma noção de tempo e espaço na sua cabeça, certo? Então, olha só, a noção de tempo e de espaço, ela é necessária para que você possa vir a conhecer o objeto. É isso que ele está falando. Onde não há tempo nem espaço, tudo é indiferenciado e uno, ou seja, onde não há tempo e espaço, não existe relação. Assim é a realidade da coisa em si, porque ela não está em relação, porque ela não está passando pelo nosso conhecimento enquanto sujeitos do conhecimento. Ela também não pode ser causa do fenômeno, pois uma conexão de causalidade só funciona no mundo fenomênico. Desse modo, o fenômeno é, na verdade, uma manifestação da coisa em si. Então, qual que é a diferença aqui de Schopenhauer para Kant? Para Kant, você conhece o fenômeno. Fenômeno significa aquilo que aparece para mim. E o que não aparece, que é a coisa em si, você jamais vai conhecer, certo? Nunca. Para Schopenhauer, não é bem assim. Por quê? Porque a ideia de uma causalidade, ou seja, de que uma coisa gera outra, não pode me revelar a coisa em si também, né? Então aqui ele concorda com Kant. Só que o fenômeno, ele é, para Schopenhauer, um tipo de manifestação da coisa em si. Então, olha só, eu tenho lá o texto ou o computador no que ele é em si mesmo, diferente do que aquilo que eu digo sobre ele. E ele se manifesta para mim através disso que eu observo agora. Então, para Schopenhauer, a coisa em si se manifesta no fenômeno. Vontade e representação. Em última análise, a mente e a consciência nos permitem ver a representação da coisa em si, certo? E nunca a coisa em si. Esta, entretanto, não tem nada a ver com a mente ou com a consciência. Está fora dela, fora da mente, fora da consciência. É uma força impessoal que Schopenhauer chama vontade. O filósofo emprega este termo porque a vontade é a experiência direta mais próxima que podemos ter disso. Disso que, né? Da manifestação ou da representação da coisa em si. É a vontade o motor de nossas vidas. O que nos movimenta no dia a dia é a vontade. É importante notar aqui que a coisa em si, aquela da qual nós não podemos ter contato, segundo Schopenhauer, é incognoscível, ou seja, não se pode conhecê-la, mas experienciável, nós podemos ter dela uma experiência. No que ele também se afasta de Kant. Claro, porque nós vimos aqui, né, que Kant diz que não a coisa em si não é suscetível de ser experimentada. Muito bem. Vamos seguir. Por outro lado, o filósofo Schopenhauer se aproxima do pensamento oriental, hinduísta e budista, que pela via religiosa chega às mesmas conclusões que Schopenhauer chegou. O mundo sensível é uma ilusão, é o que eles chamam, né, na filosofia oriental, no pensamento oriental, melhor dizendo, de Maya. E esse mundo sensível é uma ilusão que mascara uma realidade una e transcendente que está por trás de tudo, né? Eu não conheço muito de pensamento oriental, mas segundo Schopenhauer, é isso aí que está posto. Muito bem, gente. Então, espero que vocês tenham entendido. É uma coisa bem complicada mesmo. Qualquer coisa você pergunta.
Vamos então à atividade e ver o que você precisa fazer agora. 1. O mundo sensível é uma ilusão, maia, que mascara uma realidade una e transcendente. Em quais momentos de nossas vidas é evidente perceber as ilusões do mundo sensível e qual é a forma de não nos seduzirmos por elas? Olha só, uma pergunta bem difícil, né? Vou tentar explicar ela para você entender o que ela está pedindo para você fazer. Schopenhauer disse aqui que o mundo sensível é uma ilusão e que por trás dessa ilusão existe uma coisa, uma realidade transcendente, ou seja, que vai para além de nós, né? Que nós não temos contato. Então você precisa fazer o seguinte: tente identificar na sua vida em quais momentos você percebe que o mundo sensível é uma ilusão e que você não pode, que você tem que fugir dessa ilusão. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está vindo, né, numa rua e bem longe você vê uma pessoa caminhando na sua direção, né? E você olha e fala, nossa, que gata, né? Ou que gato, né? E você fala, nossa, é linda ou é lindo. E aí ela vai chegando mais perto. Quando está na metade do caminho, você começa a desconfiar que você estava errado, né? Quando ela chega do seu lado, você até vira o rosto, porque você realmente errou. Não era linda nada, pelo contrário, era cão chupando manga. Então, a ilusão, o mundo sensível causou em você uma ilusão, certo? E qual é a forma de não nos seduzirmos por esse tipo de ilusões que o mundo nos coloca? É sempre procurando conhecer melhor aquilo sobre o qual nós duvidamos, certo? Você vê uma coisa de longe e fala, nossa, parece ser isso. Então vá e tente, através do estudo, procurar saber se é aquilo mesmo. Do mesmo modo, eu poderia dizer para você sobre as fake news, né? A fake news é um tipo de ilusão que tentam vender para você a preço de banana e que você compra muitas vezes e dá para os outros também, né? Transmite para os outros também. Então, como é que você pode fugir disso? Através do conhecimento da razão, do raciocínio e da dúvida. Vamos seguir. Questão 2. Observe o trecho a seguir. Observe não, né? Leia o texto. Observar é só olhar. E nós, nessa condição, enquanto sujeitos do querer, jamais obteremos felicidade e paz. Afinal, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento, de uma necessidade do ser. A satisfação põe fim ao sofrimento, mas para cada desejo satisfeito, nascem 10 novos. Como da hidra de Lerna, brotam novas cabeças, né? Então isso aqui está naquele livro O Mundo como Vontade e Representação, de Schopenhauer. Vamos explicar isso aqui. Nessa condição enquanto sujeitos do querer, ou seja, nessa condição enquanto homens, seres humanos que têm vontade, nós jamais seremos felizes e teremos paz. Ora, toda vez que nós queremos algo é porque nós temos falta de algo, né? É uma carência, um sofrimento, uma necessidade do ser. Então, quando nós queremos algo é porque esse algo nos falta, né? A satisfação, então, põe fim ao sofrimento. É lógico, né? Se você tem necessidade de comer, é porque você está com fome. Então, a fome é um sofrimento que você tem. É uma carência de alimento. Aí você come, o que acontece? Uma coisa muito estranha, você perde a fome. Então, a satisfação põe fim ao sofrimento. Só que é o seguinte, para cada desejo satisfeito vão nascer 10 novos, como a hidra, né? A hidra é um ser mitológico de várias cabeças e que você corta uma, nasce duas. A satisfação, ela põe fim ao sofrimento. Você come, perdeu a fome. Mas aí começa um monte de outras coisas. Vontade de beber água, vontade de deitar porque você está cozido, né? E mais um monte de outras coisas. A vontade é o motor de nossas vidas. Logo, a satisfação dessas o quê? Dessas vontades, né? Nos conduz ao caminho da felicidade. Letra A. Utilizando os princípios filosóficos, como devemos interpretar as nossas vontades rumo à felicidade? Veja bem, lê aqui direitinho e compreenda isso que ele está querendo dizer. Ora,
princípios filosóficos, é isso que a gente tem estudado nessa aula. Como que nós devemos interpretar as nossas vontades rumo à felicidade? Será mesmo que para Schopenhauer, ao satisfazer a minha vontade, eu estou andando rumo à felicidade? Parece que não, né? Porque ele diz aqui que a satisfação põe fim ao sofrimento, mas para cada desejo satisfeito nascem 10 novos. Então, nós poderíamos dizer que essas vontades satisfeitas, elas nos levam ao caminho da felicidade de maneira enganosa. Elas não nos levam, presta atenção, elas não nos levam ao caminho da felicidade, só ao caminho da tristeza. O nosso fado, né, o nosso destino, como diz Schopenhauer em outro momento, é sermos constantemente tristes. Ele faz parte de uma escola filosófica chamada de escola pessimista. Qual é o papel da autonomia do pensar no exercício de nossa vontade? De que modo você consegue olhar para a sua vontade independentemente dela? De que modo você consegue olhar, por exemplo, para uma vontade que não acaba de dormir e fala, gente, eu estou dormindo demais, eu acho que eu preciso parar com isso. Ou, eu estou dormindo demais, isso faz bem para mim. Qual é o papel da autonomia do pensar no exercício da sua vontade? Será que você é autônomo para pensar além da sua vontade? Ou não? Será que o seu pensamento está condicionado pela vontade? Por exemplo, né? Quando alguém faz alguma coisa que não devia, aí surge depois, ele fez com base em uma vontade de dar um soco na cara de alguém quando está com raiva. Mas depois o pensamento vai começar a jogar na sua mente um monte de desculpas, né? Ah, ele fez isso, ele fez aquilo, tá de TPM, isso, aquilo, entendeu? Então, olha só, é a vontade que está submetida ao pensamento ou o seu pensamento é autônomo e ele é separado da vontade? Coloque aqui o que você acha. Para Schopenhauer, parece que, na verdade, o seu pensamento ele ajuda a escolher qual vontade seguir, mas ele não pode pensar para além da vontade, certo? C. Como a vontade pode ser condicionada por interesses externos a nós e como ela se configura em ferramenta de controle social. Essa é boa, né? Então, olha só, você tem as suas vontades, que eu dei exemplos aí, né? Que são vontades corporais, sensuais, no sentido de sensíveis, e como essa vontade ela pode ser condicionada por interesses externos e como ela pode ser uma ferramenta de controle social. Ora, é muito óbvio isso para qualquer um que assiste televisão, né? Por exemplo, vamos dizer que você queira ter um smartphone, né? E aí não pode ser um smartphone qualquer, tem que ser um iPhone. Então, olha como que já existe um controle social da sua vontade. Você não quer ter um iPhone porque você quer ter um smartphone. Você quer ter um iPhone porque isso significa um monte de outras coisas. Deu para entender? Você vai participar de um grupinho menor que é o daquele que pode comprar o iPhone, que frequenta lugares diferentes e que você valoriza. Então, quando você sente vontade de comprar um iPhone, você está sendo controlado socialmente, certo? Deu para entender esse exemplo? Muito bem. Pessoal, eu sei que o tema de hoje é complicado, é mesmo. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte, ok? Estou aqui disponível para você. Um abraço.